Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom, mais uma manhã na presença do Senhor, mais uma manhã para refletirmos na palavra do Senhor. Como todas as manhãs de quarta-feira, você está comigo aqui. E que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quero que você feche seus olhos agora e vamos orar para que Deus abençoe esse tempo em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, eu venho colocar a minha vida e a vida de cada irmão que está comigo assistindo, cada irmã que está assistindo comigo, cada família que está assistindo. Que o Senhor toque no coração de cada um de nós e fale conosco, fale aos nossos corações, toca os nossos corações, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como todas as quartas-feiras, nós temos mais uma palavra para nós refletirmos nesta manhã de hoje. E a palavra de hoje é a palavra crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Se o objetivo de Deus para a sua vida fosse apenas salvá-lo, você seria salvo e em seguida Deus te levaria. Nós ouvimos e aprendemos sobre isso que nós precisamos nascer de novo. E o nascimento, como o nascimento físico, o novo nascimento é apenas um instante, um momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Mas depois que nós nascemos, nós precisamos crescer. Ou seja, isso é um processo, é uma constante. E em seguida, quando chegar o nosso tempo de irmos com o Senhor, o momento da morte é um instante. Então, entre o instante do novo nascimento e o instante da morte, nós temos um período chamado período de crescimento ou de santificação. Esse período é o período em que nós crescemos e Deus espera que nós cresçamos. Deus quer que você cresça. Então a palavra de hoje é a palavra crescer. Deus espera que você desenvolva, seja semelhante a Jesus. Isso que é crescer. Você deve querer crescer, decidir crescer, almejar crescer, se esforçar para crescer, persistir em crescer. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, existem milhões de cristãos que envelhecem, mas nunca crescem, nunca amadurecem. É uma decisão, crescer é uma decisão de tornar-se um discípulo de Jesus, de tornar-se semelhante a Jesus. Existem várias formas que Deus usa para que a gente cresça em Cristo. A primeira forma é permanecendo na sua palavra, estudando a sua palavra, aceitando a autoridade da palavra de Deus, assimilando a verdade da palavra de Deus, praticando os princípios da palavra de Deus. Deus usa a sua palavra para que a gente cresça, tanto que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Mas hoje eu quero me ater a uma outra forma que Deus usa para que a gente cresça, que é através das adversidades, através das circunstâncias, das dificuldades, das adversidades. E elas sobrevêm sobre nós todos os dias, 24 horas por dia, temos que enfrentar alguma situação em que temos que decidir, que enfrentar, que resistir, que persistir. Jesus sempre deixou claro que nós teríamos dificuldades e lutas e aflições. Ele disse isso para os seus discípulos e isso nós temos enfrentado no nosso dia a dia. No sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não poderíamos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter poupado José da prisão, poderia ter poupado Daniel da cova dos leões, de ser jogado na cova dos leões, poderia ter poupado os amigos de Daniel de serem jogados na fornalha de fogo ardente, poderia ter poupado o profeta Jeremias de ser jogado num poço, poderia ter poupado Paulo de 3 naufrágios e muitos açoites, apedrejamentos, mas através dessas situações difíceis, eles se aproximaram mais de Deus, a ponto de Paulo certa vez escrever: eu trago em mim as marcas de Cristo. Os problemas, as adversidades nos obrigam a olhar para Deus e a depender de Deus ao invés de confiar em nós mesmos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Tudo que acontece com você
tem um significado espiritual. Tudo é para o seu crescimento. Tudo é para o seu crescimento. E eu quero ler com você Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: preste bastante atenção, que daqui a pouco nós vamos refletir nesse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos examinar esse texto, esse versículo, de uma forma diferente. Vamos dividir esse versículo em partes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para que nós possamos compreender esse texto, é importante que a gente divida esse texto e entenda cada parte desse texto. E eu quero pegar a primeira parte. O versículo começa: sabemos, nós sabemos. Isso quer dizer que a nossa esperança está baseada numa certeza que se fundamenta numa verdade, na verdade que Deus tem todo o controle e nos ama. Não está fundamentada em opiniões, situações, conjecturas, está baseada em algo firme, numa verdade, e na verdade que Deus tem todo o controle e na verdade que Deus nos ama. Por isso é que nós sabemos. Mas o versículo continua: sabemos que Deus age. Deus age. A nossa vida, meu irmão, minha irmã, não é resultado do acaso. Não é resultado do acaso. Você não é um acidente, a sua vida não foi um acidente. Existe um plano principal, maior que nós, maior que a nossa história pessoal. Deus tem o controle. A história consiste na história de Deus. Existe um plano maior, projetado por Deus desde a fundação do mundo. E nós fazemos parte dessa história, muito maior que nós. Muito maior. Mas o texto... E Deus quer, aliás... A próxima parte do texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. A terceira parte é em todas as coisas. O plano de Deus para você envolve tudo o que acontece com você. Erros, pecados, mágoas, doenças, dívidas, mortes, luto, relacionamentos quebrados. Deus pode fazer o bem aflorar da pior adversidade que você enfrentar. Os fatos da sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Eu me lembrei de uma historinha de uma criança que estava vendo a avó dele fazer um bolo, e ela então separa os ingredientes, o sal, o açúcar, a farinha, o chocolate em pó, o óleo, os ovos, e ela fica curiosa de ver tudo aquilo, e ela gostaria de, ela pede para a avó para experimentar aqueles elementos. Então ela experimenta o sal, acha o sal muito forte o gosto, o açúcar ela gosta, o chocolate em pó ela gosta, o ovo cru também ela não gosta. Então ela vê várias coisas, algumas ela gosta, outras ela não gosta. E ela começa a observar a avó dela fazendo aquele bolo, e ao final o bolo fica pronto e ela come, ela fala: que gostoso esse bolo. Então Deus pega coisas amargas, coisas salgadas, difíceis, juntamente com coisas boas, e transforma tudo, e no final tudo dá certo, porque tudo coopera para o nosso bem. E o texto continua, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem. Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso, de todas as coisas. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, maior que o nosso sofrimento e até mesmo maior que os nossos pecados, meu irmão. Maior que isto. Deus é maior. O propósito dele é o maior. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem. E o texto continua: para o bem de quem? Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa desse versículo é para os filhos de Deus. Não são para todos, são para os filhos de Deus. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho.
essa promessa desse versículo não vale para todo mundo, vale apenas para aqueles que o amam, dos que foram chamados, ou seja, dos salvos em Cristo. Espero que você seja um deles. Se você não é, tome essa decisão hoje, para que você também possa fazer parte desta promessa. Meu desafio é este, mas o versículo continua: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Aí o versículo termina: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é esse propósito? Que propósito é este? O propósito é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho, que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, como nós vemos em Efésios 4, verso 15. Tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas é por causa desse propósito. Através de lutas, dificuldades, vitórias, problemas, crises, tudo isso colabora para o nosso bem, para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. E a gente percebe claramente que as dificuldades, as adversidades nos trazem para mais perto de Deus. As nossas orações mais sinceras são quando nós estamos passando por dificuldades, são em momentos que nós não estamos brincando de orar. Então eu creio que nós crescemos muito mais através das adversidades, das dificuldades, do que de grandes momentos de vitórias. Então aprenda que tudo coopera. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Que problema na sua vida permitiu que você experimentasse um crescimento maior? Que situação adversa, que dificuldade, grande dificuldade você enfrentou que tornou você mais sensível à voz de Deus, que fez você buscar mais a face do Senhor, que fez você ler mais a Bíblia, que fez você conhecer mais a Deus, conhecer Deus de perto? Eu me lembro de Jó, no final do seu livro, depois de toda a dificuldade que ele enfrentou, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. São nas adversidades que nós buscamos a Deus com intensidade, com dedicação. Talvez você que me vê, ou me assiste, ou que está acompanhando esse vídeo, talvez não conheça a Deus como deveria conhecer. Espero que você não precise passar por uma adversidade para conhecer mais Deus mais de perto. Eu, em muitos momentos na minha vida, Deus permitiu que eu passasse por adversidades para ver que eu dependia totalmente dEle, em que eu precisava exercitar a minha fé e crer e buscá-lo em oração. Saiba disso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero orar com você. Senhor, diante da tua palavra, desse versículo, eu peço que o Senhor nos ajude a crescer na fé, a amadurecer, a estar cada vez mais semelhante a Jesus, porque esse é o alvo. Que a gente cumpra esse propósito, que a gente se torne mais semelhante a Jesus, o seu Filho, e que as pessoas, ao nos verem, possam ver Jesus refletido em nós. Como aqueles primeiros cristãos lá na igreja de Antioquia, que as pessoas os viam e os chamavam de cristãos porque eles eram como pequenos cristos, viviam como Jesus. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento e a estarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, para concluir esse tempo, eu quero ler uma frase de C.S. Lewis que diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Que Deus te abençoe. E eu deixo com você uma frase da Madame Guyon, que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Que Deus te abençoe e que cada dia mais sejamos semelhantes a Jesus. Boa semana e até mais, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Fique com Deus.